Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Nós estamos encerrando a nossa primeira temporada juntos, que fala sobre o Espírito Santo. Essa é a última semana, mas olha, não fica triste. Semana que vem a gente vai começar uma nova temporada muito interessante. Esse aqui é o guia de estudo que a gente vai estar estudando na temporada que vem, na verdade, né? Daqui a semana que vem já começa com ela, vai falar sobre Pedro. E olha, é um privilégio estar com você, realmente muito gostoso. E essa semana nós vamos estar falando novamente sobre o Espírito Santo, no finalzinho dessa temporada sobre o Espírito Santo, que foi muito legal estar com vocês. Vejam que essa semana nós vamos falar sobre o trabalho do Espírito Santo também. E como muitas vezes nós queremos tomar o lugar do Espírito Santo e nós fazemos isso de forma errada. Veja, o trabalho do Espírito Santo não é acusar as pessoas, mas tentar levá-las ao pecado, demonstrar que o que elas estão fazendo é errado. Tem gente que não sabe que o que está fazendo é errado, então o trabalho do Espírito Santo é levá-las ao pecado. O Espírito Santo, ele é como se fosse um advogado que aconselha as pessoas. Nós somos chamados para sermos testemunhas. O problema é que algumas pessoas são proativas. Sabe o que é isso, né? Aquela pessoa que quer ser eficiente demais e ela acaba ocupando espaço que não é dela. Isso acontece com algumas pessoas na igreja que, além de ser testemunha, querem ser promotoras, querem ser juízas, júri, quer fazer tudo e acaba fazendo errado. Quando alguém comete um erro, a gente tem que ter todo um carinho e cuidado para lidar com isso. Lidar com o erro é uma coisa meio complicada. E se a gente não tomar cuidado, ao invés de a gente ajudar a pessoa, a gente atrapalha. Um professor meu, ele costumava falar, professor Valdecir Lima, que o cristão é o único exército que, quando o soldado se fere, em vez de você levantar, ele chuta, ele derruba, joga para o precipício. Quantas vezes a pessoa está ferida, cometeu um erro e precisa de apoio, de consolo, que é o trabalho do Espírito Santo. E a gente vai lá fazer o quê? Acusar, colocar o dedo e faz com que a pessoa se afaste ainda mais de Jesus, que não é o objetivo. A lição cita um texto fantástico que eu sou obrigado a ler, está em Mateus capítulo 7. Fala assim: não julgueis para não sejais julgado, pois com o critério que julgardes sereis julgado, e com a medida que tiverdes medido, os medirão também. Porque vê tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara a trave que está no seu próprio olho. O que está falando aqui? Você tem que tomar cuidado para não julgar, para não ser julgado pela mesma medida. Você está olhando o seu irmão, tem um cisquinho aqui no olho, um negocinho, uma manchazinha, e você está com uma trave. Você não está nem conseguindo ver o seu irmão, você está com um pecado maior e você não percebe. Quantas vezes a gente não faz isso? Você está acusando o outro, mas você está acusando porque você está se sentindo incomodado, porque você está fazendo algo pior. Não adianta, você não tem como corrigir outra pessoa se você não estiver também corrigindo. Eu lembro que quando eu era bem novo, na adolescência, um professor fez um teste com a gente. Eu vou tentar fazer com você. O teste era fechar os olhos, bem simples, né? E a gente tinha que andar pela classe com os olhos fechados. Imagina, eu estou com os olhos fechados, eu vou tentar aqui, eu não conheço muito a minha sala, e eu vou tentar andar, e eu vou, de repente, eu posso cair, eu posso tropeçar, e assim, faça o teste de você, se você puder. Tenta andar pela sua casa com os olhos fechados. Tenta ver como é que vai ser a experiência. Talvez você caia, talvez essa experiência aconteça. É o que acontece quando você não está enxergando direito. Você às vezes tropeça. Uma pessoa cega, ela vai aprendendo a lidar com isso. Só que o problema é que nós, muitas vezes, somos cegos. Não estamos enxergando as coisas direito, da forma nítida. E nós, mesmo cegos, queremos corrigir o outro. A educação nos ensina que existem algumas maneiras de você educar uma criança. Uma maneira que você tem de educar uma criança é através do castigo. A criança cometeu um erro, você coloca ela no castigo. De repente, reclusa num quarto, de repente, impedida de jogar um videogame ou de ter seu celular. Esse é o castigo. Para algumas crianças isso funciona muito bem. Para outras crianças é necessário a punição física, que é necessário. Para outras, o simples olhar, a simples negação e rejeição do que ela está fazendo é necessário. Quando eu era criança, isso acontecia comigo. Quando a minha mãe vinha me repreender, o que mais me machucava não era em si a punição física, embora ela fosse importante, mas não era isso. Era a decepção. O olhar de decepção me feria. Cada criança tem uma reação à punição, ao tipo de punição diferente.
E se não for trabalhado, se você tentar punir uma criança que reage mal ao castigo, que para ela for uma coisa que realmente seja, que faça muito mal, extremamente, talvez não seja o melhor castigo para usar com ela. Existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, muito bom, um autor chamado Gary Chapman. Ele vem falando sobre isso, as linguagens, as maneiras que as pessoas têm de amar. Então, uma das maneiras que a gente tem de amar é o toque. Se a pessoa ela se sente amada no toque e você agredi-la fisicamente, ela vai se sentir extremamente rejeitada. Então, no caso dela, não você deve usar isso. Se a pessoa que utiliza o presente como a forma de aceitação e você pegar e tirar o presente para ela, ela vai se sentir extremamente rejeitada. Então, para cada pessoa, você tem que ter uma punição diferente. Ou, ao invés de você punir, aquilo pode ter um efeito inverso. Pode fazer mais mal do que bem. A mesma coisa é quando você trata com uma pessoa que cometeu um erro. Se você não tratar com muito carinho, não souber lidar com aquele erro, ao invés de você aproximar aquela pessoa de Cristo, você afasta ela. Afasta tanto, que você, ao corrigir alguém, pode ser exatamente a pedra de tropeço que vai levar essa pessoa à perdição. Por isso tem que tomar muito cuidado com lidar com cada erro, com cada pessoa. Graças a Deus, Deus tem levado pessoas certas para corrigir cada um de nós. A mim, muitas vezes eu fui corrigido já pela minha mãe, pelo meu pai, por amigos. Isso foi bom para a minha direção, para o meu caminho. Eu espero que Deus possa usar você também para ser uma boa pessoa e guiar você da forma correta ao dirigir e levar as pessoas que estão erradas para perto de Jesus e não para longe dele.